noite, amigos e amigas do podcast Bora Falar. Hoje uma noite especial. Estou aqui com a doutora Paula Gomes Araújo, a nossa delegada titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso. Muito importante, inauguramos essa delegacia, o governo do estado tem investido nisso, tem muita coisa que a gente vai poder falar sobre isso, sobre a Lei Maria da Penha, funciona, não funciona, botão do pânico, funciona ou não, como que está sendo a experiência desse plantão, a delegacia funcionando 24 horas e nada melhor do que a titular dessa pasta. Então é um prazer estar aqui com a senhora, doutora Paula. A gente está feliz em a senhora poder falar no nosso podcast, o podcast Bora Falar. É um podcast que dá vez e voz para as pessoas da sociedade e esse conteúdo circula nas redes sociais e é um conteúdo informativo, é um conteúdo onde as pessoas vão buscar também informação e esse é um tema que infelizmente aflige muitas famílias em Mato Grosso, mas agora a gente tem uma delegacia aqui em Várzea Grande. Boa noite, doutora Paula, pode dar sua boa noite inicial para esse podcast Bora Falar com a professora Alan. Boa noite, Alan, eu agradeço o convite, é muito importante mesmo, momentos como esse, para nós debatermos sobre a violência doméstica, que é um problema complexo. Não envolve apenas a segurança pública, mas questões sociais, culturais, que infelizmente tem imperado na nossa sociedade. E me fala onde fica a delegacia em Várzea Grande? A delegacia fica na Avenida Senador Filinto Miller, bem no centro, ali ao lado da Caixa Econômica. Região central, então ela é muito acessada, né? Nós verificamos que a partir de maio, que nós inauguramos o plantão 24 horas, tivemos um aumento da demanda de medidas protetivas, de boletins de ocorrência registrados, possivelmente por esse fácil acesso da população mais carente. A senhora lembra a data de maio? 6 de maio. Então tem pouco mais de um mês que foi inaugurado esse plantão 24 horas. Nós já estamos aqui com a doutora Paula para falar disso. Você, mulher, você idoso, você que percebe que tem uma criança que passou por maus tratos, né? Primeiro tem todas as fases, a gente vai explicar um pouquinho aqui, conselho tutelar, tem toda uma situação, mas se liga, temos uma delegacia 24 horas e já tem então o relatório do primeiro mês, né, doutora Paula? Sim, aumentou muito a demanda de atendimentos pela equipe de psicólogas, nós recebemos 3 residentes em psicologia, que estão fazendo esse apoio e também a escuta qualificada com as crianças. E não envolve só a violência contra a mulher. Quando a mulher é violentada, e muitas vezes ela não vai de cara, ela não denuncia, ela vai aguentando, né? Até por conta de toda uma sociedade que a gente tem construída à base patriarcal, a mulher vai aguentando até explodir. Mas quando isso acontece, a criança já é afetada. Isso. E hoje a gente tem o apoio de 2 psicólogas, então, junto com a senhora. 2 no período matutino e 2 no período vespertino. Então, é importante esse acolhimento inicial. Na delegacia, nós não só queremos responsabilizar os agressores, mas também orientar a vítima, encaminhar ela para a rede de proteção, que é a assistência social do município, Defensoria Pública e o Judiciário, que são os órgãos ali, e o Ministério Público também, que fazem a rede de proteção acontecer. A rede de proteção, bem importante. Eu trabalhei durante um tempo, doutora Paula, no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social em Santo Antônio de Leverger, e foi um período que nós abrimos o CREAS também, né? Há uma diferença entre CRAS e CREAS. O CREAS é o Centro de Referência especializado em assistência social e a gente fez um trabalho bem próximo com as famílias. Isso já tem algum tempo. Funciona ainda? Sim. O CRAS e CREAS? Sim, quando Conselho tutelar? Conselho tutelar, o que acontece? Quando a mulher pede a medida protetiva e nós encaminhamos para o Poder Judiciário, o juiz já manda uma cópia dessa decisão, além da Patrulha Maria da Penha, para assistência social. Porque muitas vezes aquela mulher vítima, ela engloba naqueles programas do governo, né? Ser Família. Ser Família, e ela pode receber esse benefício. Os casos da Várzea Grande, eles são diferentes de Cuiabá? Ou a senhora lá na delegacia recebe tanto casos de violência de Cuiabá e de Várzea Grande? São parecidas as em Várzea situações? Grande, o que acontece é que nós temos 3 delegacias em uma, porque além de atender a mulher vítima, nós temos também as crianças vítimas e os idosos. Então,
Então, nós temos uma atribuição maior. Aqui em Cuiabá, nós temos uma especializada do idoso, outra delegacia da mulher e uma outra delegacia que protege a criança e o adolescente. Isso, a DEDICA. Então, nós temos uma delegacia que tem uma demanda muito grande. Acabou indo 3 especialidades numa única delegacia, onde a senhora é a titular. Isso. E como que a senhora encarou esse desafio? É um desafio grande, além dessa responsabilidade também, porque nós lidamos com pessoas vulneráveis. Então, não é fácil, até para a gente falar com uma vítima, para ela denunciar aquele agressor, nós sabemos que não é fácil. Envolve, né, filhos, a dependência emocional, dependência econômica. Então, esse problema familiar é muito difícil, né? Às vezes a mulher vai na delegacia quando está nervosa e quer denunciar e no outro dia ela volta arrependida. Acontece muito. Aí ela quer retirar a denúncia. Então, nós temos que fazer toda essa orientação jurídica também. E quando acontece a denúncia, ela é formalizada, fica difícil depois. Fica difícil, não tem como arquivar um boletim de ocorrência. A partir do momento que nós registramos no sistema, fica aquele boletim. O que tem como fazer é instaurar uma investigação preliminar e concluir que não teve crime. Isso nós fazemos, mas a maioria dos casos de ameaça, lesão corporal, independe da vítima querer ou não a representação criminal. Né? E eu fico imaginando como isso deve ser difícil, né? Sim. Quando a senhora se depara com a mulher, a senhora tem sucesso na carreira, passou no concurso, passou pela academia, está na condição de delegada titular. E eu acredito que tem alguns casos que a senhora deve parar para pensar, falou, poxa vida, por que está acontecendo isso nessa família, né? Sim, aí eu conto com uma equipe especializada, eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho uma equipe de investigação, né, que trabalha muito bem lá em Várzea Grande. Eu tenho equipe de escrivães de polícia que fazem todas, né, as oitivas. Você também tem ajuda de outras delegadas? Sim, eu tenho uma delegada comigo, a doutora Juliana, no expediente, e nós temos a equipe do plantão. Perfeito. Com 5 delegados. Então lá funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário normal, e mais os plantões de final de semana? Plantão ininterrupto, não, plantão, uma equipe horas. Plantonista 24 horas. Além do plantão, temos nós do expediente que tocamos as investigações depois que aconteceu, o flagrante. Deixa eu aproveitar a oportunidade, que eu também sou servidor público de carreira, para falar para você que está nos assistindo quanto é importante a gente valorizar o serviço público, gente. Sim. Não existe uma delegacia privada, não existe uma delegada da iniciativa privada ou uma equipe da iniciativa privada para atender a gente nessa área da segurança pública, especialmente nesses casos, que é violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança. Diferente da educação. Se você tem um pouco de grana, você vai levar seu filho, sua filha para uma escola particular, mas a grande maioria está na educação pública. A grande maioria está trabalhando conosco lá nas escolas públicas. E a mesma coisa também a questão da saúde. Você tem um pouco de grana, você vai para um hospital particular, tem seu plano de saúde, mas a grande maioria da população é atendida pelo servidor público nas unidades de saúde. Mas na segurança pública não tem jeito. Na segurança pública é 100% estatal, 100% público. E aí nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, as delegacias especializadas. Então isso faz com que a gente entenda quanto é valoroso o serviço público, especialmente na sua área, né, doutora? É verdade. Esse atendimento especializado é muito importante, porque a vítima demonstra ter mais confiança quando a unidade conta com profissionais capacitados, psicólogas, policiais que anualmente nós temos várias capacitações. Então, realmente, é pessoas que sabem o que aquela pessoa está passando, que tenta da melhor forma resolver aquele conflito. E a gente fica bem feliz. Eu já tenho aí, vou completar 20 anos de serviço público e, felizmente, há 10 anos atrás, nós tínhamos muita dificuldade com a qualidade dos serviços, especializados especialmente. Lembro de um momento ruim no governo retrasado, onde viaturas da polícia eram paradas nos postos de combustível sem crédito para pagar, a gente brigava por concurso público, e hoje a gente está vendo o investimento muito forte numa
delegacia especializada, um plantão 24 horas, final de semana, com um psicólogo, com delegada auxiliar, com escrivãs, com uma estrutura moderníssima. Então, isso dá para nós, servidores públicos, vontade de trabalhar e de resolver, né? Naquele ambiente, né, propício ali para acolher, para trabalhar com dignidade. Felizmente, nós temos lá em Várzea Grande. Me fala um pouquinho, aí eu volto lá para a delegacia, me fala um pouquinho da carreira da senhora. Quando a senhora começou a estudar para concurso, falou, olha, eu vou fazer o concurso para delegada. Então, desde a época da faculdade, né, de Direito, eu sempre quis fazer concurso público, sonhava com a minha aprovação. Fez faculdade de Direito onde? Faculdade na Universidade de Cuiabá, na Unic. Na Unic. Fiz a faculdade na Unic e sempre estudava, né, em casa, no período, né, vespertino, eu estudava de manhã e à tarde eu estudava em casa para concurso. Fiz vários concursos. Quando eu me formei, e demorou 1 ano, 2 anos, eu passei no concurso para Defensoria Pública, para advogada. E eu comecei a gostar, né? Eu vi que realmente eu queria ter essa estabilidade financeira, né? Ter essa pretensão de ter uma carreira. E quando eu passei na Defensoria, eu já passei na analista judiciária no TJ, trabalhei 3 anos. Na Defensoria, a senhora passou para qual cargo? Advogada. Para advogada pública. A sede administrativa da Defensoria. Legal. E lá eu já passei para analista judiciária também na área do direito, que eu trabalhei no Fórum de Cuiabá por 3 anos. Aí eu pedi a vacância lá, foi o momento que me chamaram na Polícia Civil. Então a senhora passou em 3 concursos? 3 concursos. Eu já trouxe para a polícia 6 anos de carreira e agora fiz 6 anos mês passado. Tem 12 anos já. 12 anos de carreira pública, sendo dividido em Defensoria Pública e Fórum. Fórum, Poder Judiciário. Era assessora? Não, eu era analista judiciária. Analista judiciária. E trabalhou... Efetiva. Trabalhou lembra eu quais áreas? Eu fiquei um tempo na vara criminal de tóxicos, na época, não na vara criminal, como gestora. Eu fiquei um tempo no núcleo da custódia e depois, por último, eu estava na central de distribuição. Doutora Paula, a gente tem aqui muitas alunas do ensino médio profissionalizante, universitárias, que acompanham a gente pelo perfil do professor Alain. Eu falo bastante com os alunos, com os jovens. Queria que a senhora falasse o quanto isso é importante se dedicar. E não é fácil. Tem que tirar um tempo para estudar, concurso tem que persistir. O concurso está cada vez mais difícil. Eu lembro que na minha época... eu comecei a passar nas primeiras fases, aí eu comecei a passar nas segundas, eu não desisti, eu creio que quem não desiste, alcança e vence. E estudava em casa? Estudava em casa, mas eu fiz cursinho online também, e trabalhava e estudava, eu não só estudava, porque assim, no primeiro ano eu fiquei entediada em casa só estudando, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de só estudar, mas mesmo assim eu quis, né, passar num concurso mais tranquilo para eu almejar, né, um cargo melhor e não pode desistir, né? Realmente você tem que persistir, não é fácil, às vezes, né, tem dias que nós, né, achamos que nunca vai chegar, mas felizmente esse concurso, quando eu fui fazer para delegado em 2018, eu estava preparada, eu estava tranquila para fazer a prova, porque realmente eu sabia que a minha hora estava chegando. E teve a parte física também? Teve a parte física, psicológica, exames médicos. Eu sofri um pouco na parte física, tive que contratar personal trainer, porque tem que fazer barra, tem que... Né? Meus colegas, profissionais de educação física, personal trainers, olha só como é importante a gente estar ali firme na profissão para fazer com que as mulheres possam passar nesses concursos que tem teste de aptidão física. Mas você que é menina, especialmente você que é estudante, que está nos acompanhando, que está fazendo o ensino médio, ou ensino médio regular, ou ensino médio profissionalizante, ou está fazendo faculdade, nós estamos falando sobre violência doméstica. E eu não tenho dúvida que uma das questões que deixa vulnerável as mulheres a serem violentadas dentro de casa é a falta de um bom emprego também, né, doutora? Sim, eu acho que importante. Quando a mulher ela tem a sua independência financeira, ela consegue ter menos vulnerabilidade para assédio, para violência doméstica, não é isso? Isso mesmo. Até nos estudos que nós fazemos, temos o motivo principal que a mulher não interrompe essa violência é a dependência econômica. A dependência acaba aceitando, econômica. Acaba aceitando, não tem outro
meio de sobrevivência e por causa dos filhos, não teve tempo, né, de estudar, de trabalhar e acaba aceitando essa violência em casa, infelizmente. Doutora, quais são os sinais de alerta, voltando já para a questão mesmo da violência doméstica, quais são os sinais de alerta que passam despercebidos? Que às vezes a vítima fala, foi um deslize do meu companheiro, ou quais são esses sinais que você, que é especialista, né, e a sua equipe pode dar de dica para quem está nos assistindo? O que nós verificamos é que às vezes a mulher confunde a violência psicológica, principalmente, com preocupação. Não, ele fez isso, o ciúme exagerado porque ele me ama. A gente ouve falar muito. Eu creio que essa violência psicológica vem gradativamente aumentando para uma ameaça, né, para uma agressão física. Então, quando aquele companheiro ele está com ciúme exagerado, controlando a mulher, não deixando a mulher ter aquele convívio com a família, ele isola a mulher, que é a violência psicológica. Então a mulher já sofre danos emocionais com aquele comportamento. E muitas vezes a mulher deixa passar. Passa meses, anos e já chegamos a vários casos que depois de 20 anos ela foi denunciar. Nossa, passou todo esse tempo aguentando. Vários casos, 20 anos. Aí tem toda uma questão psicossomática desse tempo todo ela absorvendo a violência emocional, né? Que ela passa a ser uma violência simbólica, né? Sim. E às vezes até acostuma com aquilo, acha até normal, né? E agora, a violência psicológica em Cuiabá, em Várzea Grande, nós temos uma perícia, né, que o médico psiquiatra da Politec, ele emite para comprovar materialmente, por perícia, que ela sofreu a violência psicológica. Então, eu achei muito interessante. Apesar que a jurisprudência fala que não precisa necessariamente da perícia, pode ser por testemunhas, né? E hoje tem perícia? Sim, a vítima faz. Em Cuiabá, em Várzea Grande, nós encaminhamos. Eu faço, né, requisição da violência psicológica e o perito vai analisar se pela conduta daquele agressor ela tem danos emocionais. Muito importante é Politec, que é a polícia técnica. Eu tenho bons amigos, grandes amigos ali, no Instituto de Identificação, também nos laudos que a polícia técnica tem de várias situações de crimes, de acidentes, e agora com essa questão psicológica, eu acho que isso é muito importante, até porque fortalece uma tomada de decisão. Às vezes a vítima não tem laudo para anexar no nosso procedimento, às vezes não tem testemunha, mas tem a perícia que não tem como contestar. E a mulher adoece, ela adoece quando ela tem uma violência seguida da outra, ela passa isso, inclusive, para o seu corpo, para a sua mente, né? Sim, muitas vítimas alegam que estão em depressão, que estão com uma tristeza, sofrimento excessivo, não tem vontade de fazer mais nada. Então, creio que realmente esses são os sinais ali dessa violência psicológica. E quando ela chega a denunciar, ir à delegacia, fazer uma denúncia formal é porque chegou no limite, né? Eu sei que não é fácil. O copo transbordou, né? Eu creio que não é fácil você falar de uma situação pessoal numa delegacia. Então, quando a mulher procura a delegacia, realmente é porque ela está precisando de ajuda. E o que acontece logo depois? Tá, o que acontece? Quando a vítima procura, ela vai registrar um boletim de ocorrência. Então, esse boletim de ocorrência vai originar um procedimento nosso interno. Quando a vítima pede a medida protetiva por um crime de ameaça ou violência psicológica, eu vou instaurar o inquérito policial, que é aquela investigação ali preliminar. Então, no início, a palavra da vítima vai valer muito para o juiz analisar essas medidas protetivas. Depois, eu vou fazer o interrogatório desse suspeito. Ele vai ser chamado, intimado para ser ouvido, né? E nós vamos analisar ali se tem algumas testemunhas, né? Se tem algumas provas periciais, e eu vou encaminhar esse inquérito concluído para o Poder Judiciário, que vai dar vista para o MP. O Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia criminal ou arquivar. E aí vai para a investigação de fato. Aí vai para o processo criminal. Se o juiz receber a denúncia, o agressor é processado. Entre a denúncia, doutora Paula, e o inquérito criminal, temos uma média de tempo ou depende de caso a caso? Depende de caso a caso. Por exemplo, réu preso. Hoje mesmo, a equipe intimou um agressor
que tinha 2 inquéritos, e saiu o mandado de prisão dele nesse interregno de tempo pelo descumprimento de medida. Ele foi ouvido, eu já dei a voz de prisão hoje, agora de manhã, para ele, e eu tenho 10 dias para mandar essa investigação para o Poder Judiciário. Não se enganem com a doutora Paula, ela falando aqui toda mansinha. A mulher é durona mesmo, então se liga. Se você que tem aí comportamentos agressivos, violentos, não queira cair numa Maria da Penha, não queira cair numa delegacia de mulheres, que hoje isso a sociedade já assimilou. Dá prisão. Não pagar pensão. Também. E agressão contra a mulher. Descumprimento de medida protetiva. Descumprimento de medida protetiva. Da cadeia. Tantos metros, é isso? Isso, é quando a vítima pede a medida, aquele agressor é intimado após alguns dias pelo oficial de justiça do fórum. Então, quando ele recebe essa intimação de se afastar do lar e de se aproximar dessa vítima, e ele continua perseguindo, indo até o trabalho, ele descumpriu a medida, que é um outro crime. E esse crime, inclusive, é inafiançável pelo delegado. Então, todo crime fazemos a prisão em flagrante, quando tem, ou mandado de prisão, e nós encaminhamos para o Poder Judiciário. Como que a senhora avalia hoje o papel da sociedade? Nós estamos falando abertamente sobre isso aqui no podcast. A senhora acredita que a sociedade está falando mais sobre isso? A senhora tem falado, tem dado entrevista, a mídia tem interesse sobre o tema? E a senhora acredita que essa informação que a gente passa para a sociedade e esse alerta que a gente fala, se liga que isso aqui dá cadeia, dá problema, isso pode ajudar? Pode sim. A sociedade pode ajudar essa mobilização? Eu creio que sim. Porque muitas dessas vítimas, nós verificamos que às vezes não tem o apoio de um familiar para denunciar. Então, assim, não é um problema individual. Essa violência doméstica, para nós conseguirmos reduzir, é um problema de toda a sociedade. Porque um dia pode ser uma filha minha que está sofrendo a violência. Então, eu creio que essa conscientização é importante e que começa na educação. Quando eu tenho um tempo, eu faço palestras em escolas lá em Várzea Grande. A rede de proteção lá também é bastante atuante. E é importante a senhora falar para homens, né? Também. É legal falar para homens, falar para famílias, para casais. Eu acho que é importante o lance de falar para casais sobre isso, mas fazer palestra para homem também é legal, né? Sim. Na Polícia Civil nós temos um projeto chamado Papo de Homem para Homem. Então, principalmente em Cuiabá, esses agressores são convidados, né, intimados a comparecer nessas palestras que a Coordenadoria de Polícia Comunitária faz. E tem uma adesão muito grande. Quando eu estava em Cáceres, eu fiz em 2 vezes 2 palestras lá com convidados, juízes, promotores, e deu uma repercussão muito boa. A senhora, quando passou no concurso, foi para Cáceres, então? Ficou... Não, eu passei no concurso, eu fiz a Cadepol, né, academia em Cuiabá, e depois eu fui lotada em Colíder, no norte do estado. E eu respondia por uma cidadezinha do lado chamada Nova Caraã do Norte. Sim, conheço. Fiquei 1 ano e meio, por volta de 1 ano e meio lá, até que surgiu uma remoção para Cáceres. E eu fui para a Delegacia da Mulher de lá. E aí Cáceres um pouco mais movimentada, né? Mais movimentada, porque lá também era mulher, criança e idoso, mas também tinha os plantões, os finais de semana. E uma cidade antiga, uma cidade ribeirinha, Sim. Uma cidade fronteiriça, tem toda uma questão também do entorpecente, Bastante de drogas, demanda, né? Deve ter tido uma demanda... Teve lá, é bem corrido, uma cidade assim que merece uma atenção mesmo. Doutora, quais são as ações que nós da educação, a senhora falou uma parte delas aí, podemos fazer para ajudar esse tema da violência doméstica? Eu vou abordar depois idoso e criança também. Eu tive uma experiência bem interessante num grupo de idosos e a gente percebe também que os idosos passam por maus tratos também. Mas que nós da educação, seja a educação básica, seja a educação superior, educação profissionalizante, como a gente pode ajudar mais? Porque eu acho que é na questão da educação que a gente vai mudar realmente os costumes da sociedade. Isso mesmo. Da parte da educação, eu verifico que essa questão até do machismo estrutural, né? Que às vezes o filho pequeno vê o pai fazendo em casa e repete esse mesmo comportamento. Em relação, eu creio que na escola nós recebemos muitas denúncias lá em Várzea Grande de crimes sexuais.
envolvendo, né, as crianças ali, os alunos. Então, eu creio que se tiver denúncia, repassar para os órgãos competentes, para a Polícia Civil, né, para a rede de proteção, para nós conseguirmos, né, investigar. Porque às vezes a família pode tentar abafar o caso. Então, eu creio que a escola é o ambiente ali que a criança tem que se sentir segura, né, que a partir da escola pode ser acionado o conselho tutelar, né, então aquela rede ali tem que funcionar. Quero mandar um abraço para as conselheiras tutelar, as conselheiras tutelares de Várzea Grande, de Cuiabá, de todo Mato Grosso. É um sacerdócio. Eles trabalham um muito. sacerdócio. Você tem que estar dentro da casa das pessoas e muitas vezes não é nem muito bem recebido, mas você tem que trabalhar com toda aquela rede de proteção. Então, eu acho que vale muito a pena os órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, ajudar e dar mais suporte para o Conselho Tutelar. Acho que o Conselho Tutelar é um elo bem importante dessa rede de proteção, sim, da família, e eu acho que isso... Nos ajuda muito na delegacia. Isso faz com que chegue muitas vezes casos onde a própria conselheira tutelar já, olha, é assim, está acontecendo assim, porque ela está acompanhando todos os dias já lá. Já tive, né? caso do conselheiro falar, doutora, não é a primeira vez, é a segunda vez. Então, eles ficam, né, indignados, porque às vezes a criança está naquela família e não tem para onde ir, e eles têm que fazer toda essa, né, intermediação com outros órgãos, com outros familiares, então não é fácil mesmo, esse papel é muito importante. E olha só, a doutora Paula, ela é delegada de mulheres, idosos e crianças. Falamos bastante sobre mulheres, inclusive a gente vê índices aí de feminicídio e não se engane, começa com uma violência psicológica, depois uma agressão física, e isso vai se tornando rotina e chega até o assassinato. A tentativa de feminicídio, que não acontece, né, como você falou também, do dia para o outro. É todo um ciclo de violência que aquela mulher vem passando. E na maioria dos casos, até que eu presidi o inquérito, às vezes a mulher nunca foi na delegacia denunciar, mas tem testemunhas que falam que sempre sofreu violência doméstica, porém, infelizmente, o Estado não tinha conhecimento da situação dessa mulher. E os idosos? Os idosos, nós temos lá em Várzea Grande agora o RENAD, que é a rede de proteção à pessoa idosa, e recebemos bastante denúncias anônimas através do Disque 100. Essa semana passada mesmo a equipe teve no endereço, né, verifica se é verdade ou não aquela denúncia. Muitas vezes a vítima está bem, não é verdade, mas tem casos que a situação é bem... Deixa eu contar uma curiosidade que não é muito legal, mas ela é interessante. Nós, na CCTS, nós colocamos um programa chamado Muxirum Digital. Inclusive a sua amiga Cassiana foi uma das coordenadoras do Muxirum Digital. É alfabetização digital para idosos e adultos. É um programa que nós fizemos 6 meses. O ano passado foi muito legal. Cuiabá, Chapada e Santo Antônio de Levergere. Agora a CCTS e o governo do estado vai abrir para mais lugares, inclusive em Várzea Grande, ensinando o idoso a trabalhar com o celular, a trabalhar com os aplicativos, a trabalhar com mais tranquilidade no celular. E tivemos vários relatos. Olha só um relato, que eu não tenho dúvida que esse relato é um relato que pode estar acontecendo nas casas de muita gente que tem idoso aposentado. Sabe quem que cuidava do aplicativo do salário desse idoso? Era o neto dele. E ele falava, agora eu não estou mais na mão do meu neto. E eu fui aprofundando, toda vez esse neto passava o Pix para ele, fazia empréstimo. Depois eu trouxe para mim essa situação e chamei o neto para conversar. Estou até denunciando já ele aqui, e é um menino maior de idade, 19 anos de idade, que utilizava da boa-fé do avô dele, de 78 anos de idade, e utilizava o aplicativo para ele receber dinheiro e fazer os pagamentos, e o menino sempre pegava dinheiro desse avô. Eu sugeri, doutora, que muitos idosos passam por isso. Sim. Não sabe trabalhar com o aplicativo, está na mão de uma outra pessoa, mesmo que seja o neto que ama o seu avô, mas nesse caso... É crime, é o desvio de dinheiro do isso idoso. É um crime, não é um crime? É um crime que está no Estatuto do Idoso. É você se apropriar indevidamente daquela renda, daquele provento do idoso. E olha só que coisa,
um programa que parece ser simples, mas dá a autonomia para o idoso para ele cuidar do seu aplicativo. Sim, E quase que todos os aplicativos que a gente tem no dia a dia estão no celular. Mas a pessoa idosa não sabe trabalhar e tem medo de mexer. Tem medo de mexer. E a gente está ensinando através desse programa. Vamos levar para Várzea Grande. Vamos aproveitar a delegacia para a gente identificar grupo de idosos para que a gente possa fazer esse curso e os idosos não terem medo de trabalhar no celular. Outra coisa que acontece também, abandono de idosos. Bastante. Né? Temos casos em que aquele idoso é abandonado muito nos pronto-socorro lá de Várzea Grande. Nós temos uma lista, praticamente, eu acho que mais de 5 idosos, que aí chega, quando é criminal, nós instauramos a investigação por ou abandono, mas às vezes aquele idoso não tem filhos na região. E aí? Faz o quê? E aí a assistência social, né, entra nesse caso para encaminhar para um abrigo, né, para encaminhar para uma casa lá de idosos de Várzea Grande. Quando ele tem familiar, aí nós instauramos a investigação. Eles acionam nossa família e eles respondem criminalmente pelo abandono. E a gente que tem avós, eu fui criado com avós, a gente meio que não consegue entender como uma família pode abandonar o seu idoso. E é muito comum, viu? E muito que coisa, o que é isso? Como que pode ser comum, né? Muito comum. O idoso, que com certeza é avô de alguém, é bisavô de alguém, ser abandonado pela família, né? São vários casos. E maus tratos existem? Maus tratos também. Maus tratos, abandono e desvio da pensão. São os 3 maiores casos que a gente tem de crimes contra idoso. E crime da cadeia. O que acontece? Como esses crimes geralmente não tem aquela violência física, porém tem aquela omissão. Então nós instauramos a investigação e são raros os casos realmente que dá uma prisão preventiva. Porém, casos graves de abandono, que aquele idoso fica hospitalizado ou gera até a morte, aí é a prisão, nós conseguimos. Mas nós queremos sempre prevenir para não acontecer. Né? E quando é idosa, quando é mulher idosa, pode ser duplamente qualificado aí, já abrange a Lei Maria da Penha, sim. A Lei Maria da Penha, para a gente voltar, e aí a gente encerra com crianças. Como a senhora avalia a eficácia da Lei Maria da Penha? A lei foi um avanço, né, histórico para a proteção das mulheres. Cada ano que passa, nós verificamos que tem se atualizado. Muitas mulheres que ainda não conheciam a lei estão se valendo, né, das medidas protetivas. Então, eu creio, sim, que ela está tendo muito, vamos dizer, tem avançado e melhorado a vida de muitas mulheres. Necessária a lei? Sim, é necessário. Infelizmente, devido a essa desigualdade histórica, nós tivemos que ter essa lei sancionada para essa proteção integral mesmo ao direito das mulheres. Eu tenho uma amiga pessoal, doutora Lindinalva, que é minha confreira da Academia Mato Grossense de Letras, escritora maravilhosa. Ela, se não me engano, se não for a primeira em Mato Grosso, é do Brasil, que fez valer a Lei Maria da Penha. Ela até foi premiada, ela tem pesquisa sobre isso, promotora de justiça, é militante, trabalha muito firme com relação ao direito das mulheres, e ela sempre fala sobre a necessidade de aprimorar, mas especialmente da manutenção da Lei Maria da Penha. Acredito que a senhora deva conhecê-la, né, a doutora Lindinalva? Sim. É importante que até recentemente, semana passada, tivemos uma inovação que aumentou de 6 meses para 12 meses o prazo da queixa-crime e representação criminal envolvendo violência doméstica. Então, aquela mulher que passou 6 meses, não conseguiu ir até a delegacia, registrar a ocorrência, agora tem 1 ano para se reerguer, para registrar, iniciar esse processo. Repete novamente, informação importante. Aumentou para 12 meses. Eram 6 meses que a vítima tinha a partir da data do fato, da ameaça, por exemplo. Agora 1 ano. Até agora um ano ela pode falar, olha, da perseguição, vou lá e vou denunciar. Lá e vou denunciar. Aumentou esse prazo até para ela ter, né, mais tempo para pensar, mais tempo para procurar essa ajuda. Então, legal. Para encerrar os blocos de pergunta, aí a gente vai realmente fazer um desfecho. Violência contra a criança. Sim. Violência contra a criança. Veja bem, a gente está tratando aqui da violência contra a mulher, falamos dos idosos. Violência contra a criança. O que acontece? Quais são os tipos de violência que a senhora se deparou
ao assumir essa delegacia? Que tipo de violência que acontece com crianças? Os casos mais graves são o estupro Meu de Deus. vulnerável. Importunação sexual. Mês passado mesmo nós tivemos um caso de que um homem, num carro, a criança de 11 anos estava retornando da escola, ele abordou aquela criança e praticou um ato de masturbação na frente da criança. Conseguimos identificar depois, né, o proprietário do veículo, esse suspeito, e conseguimos fazer a prisão, mas acontece muito em Várzea Grande. Perseguidor de criança saindo da escola, às vezes o estupro de vulnerável é a pessoa da própria família. E isso é repugnante, né? A sociedade repugna isso, né? E uma coisa que eu percebo até no último podcast, Bora Falar, o ex-deputado João Batista, que é policial penal, ele estava falando, Alain, algumas leis elas precisam ser mais duras. Sim. O próprio ex-governador Mauro Mendes fala sobre isso. Nesse caso de pedofilia, de abuso sexual contra crianças, não dá para ter reincidência, né? Não pode, e creio que tem sim que não deixar esse agressor, geralmente ele vai cometer de novo. É um reincidente contumaz. Então, se ele ficar mais tempo preso, ele vai, com certeza as crianças vão se salvaguardar aí desses predadores sexuais. E as três situações, mulheres, idosos e crianças, é dentro da casa, né? Geralmente acontece na família ou para alguém próximo da família, alguém muito próximo ali, né? Por isso que tem a dificuldade da denúncia, porque muitos casos, quando vai denunciar, já se passaram meses, até anos do crime. E quanto mais tempo passa, é mais difícil nós coletarmos vestígios, né, para fazer a perícia. Então, infelizmente, temos essa dificuldade, às vezes, na investigação, porque, às vezes, a mãe, não é a mãe que quer levar a criança para ser ouvida. Então, às vezes, mora na zona rural. A mãe ela pode ser também... Já tive casos em que a mãe foi acusada, presa né? por omissão. Porque como a mãe ela é responsável legal da criança, ela tem aquela obrigação legal, né, da filha, de não se omitir. Né? Então, já tive Pode perder até a guarda, Pode né? perder até a guarda. Isso mesmo. Doutora Paula, delegada titular da Delegacia de Mulheres, Idosos e Crianças de Várzea Grande. Há pouco mais de um mês foi inaugurado o plantão 24 horas, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Uma honra estar aqui com a senhora. Nós estamos, assim, felizes com o desempenho dessa delegacia. O que a gente gostaria é que a senhora tivesse menos trabalho. Mas, infelizmente, a senhora ainda vai ter muita coisa para fazer. A gente sabe que é importante isso para a Várzea Grande. Cuiabá tem as 3 especializadas, mas na Várzea Grande acumulou as 3 e está ali na unidade central. A senhora tem toda a rede de apoio à questão da violência dentro da família. Mas eu gostaria que a senhora pudesse falar nesses minutos finais quão é importante isso para a sociedade, colocar a sua delegacia à disposição, falar dos seus colegas, dos seus comandados, da equipe que a senhora tem hoje lá. E eu quero aqui, pelo podcast Bora Falar, parabenizar a senhora, dizer Obrigada. Que a senhora nos orgulha muito, que Deus possa te abençoar e continuar colocando saúde, sabedoria, que a senhora possa continuar fazendo Amém. Esse grande trabalho à frente dessa delegacia tão importante para nós. Obrigada, Alain. Agradeço o convite da professora Cassiana também. É importante nós falarmos da violência doméstica. A delegacia agora está 24 horas. Eu creio que vai aumentar, sim, um aumento das denúncias, o que demonstra também, eu fico feliz também de aumentar o trabalho, porque demonstra que a população está confiando na polícia, está procurando ajuda. Nós sabemos que não é fácil sair desse ciclo de violência, esse problema ali individual, familiar. Nós sabemos que para sair daquela residência, ir até um órgão público, para você falar de uma violência sexual, não é fácil. Mas para nós fazermos justiça, nós precisamos que a vítima procure a polícia, tanto a Polícia Civil, todas as forças de segurança, e pode contar com a Polícia Civil e toda a nossa equipe da delegacia. Nós trabalhamos, né, para atender bem. O acolhimento é muito importante. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Bora falar. Parece que foi rápido, mas foi mais de 40 minutos aqui nesse bate-papo. Quero agradecer a doutora Paula pela disponibilidade de vir aqui falar conosco, trazer essas informações importantes. É na Várzea Grande, ela está lá todos os dias. Se liga você que é homem,
Nós temos que mudar essa sociedade. Hoje, nós não temos mais o que falar que a mulher está dando suporte para nós. Ao contrário, a mulher sempre está do nosso lado ou na nossa frente. Ou ela é a nossa companheira, ou ela é a nossa mãe, ou ela é a nossa irmã. E a gente precisa literalmente virar essa chave da sociedade. E tem leis duras para quem comete crimes contra mulheres, contra idosos, contra crianças. Esse é o podcast Bora Falar. Acompanhe a gente aqui, já aciona o sininho, inscreva-se no canal, podcast Bora Falar com o professor Alain. E hoje nós entrevistamos a doutora Paula, titular da Delegacia de Mulheres. Gratidão, Paula. Obrigada. E vocês acompanhem a gente aqui e até a próxima, gente. Valeu!